Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e coloquem seus celulares no modo silencioso. Palestra: o impacto da inteligência operacional no planejamento do dia D, 6 de junho de 1944, a ser proferida pelo capitão de Mar-e-Guerra, Luiz Carlos de Carvalho Roth. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Queria dar as boas-vindas a todos, em especial, sempre falo isso, a turma de branco, o futuro do clube. Os aspirantes da Escola Naval, os guarda-marinhas do CAW, sejam muito bem-vindos. Essa última informação que a Vogal aí deu sobre o currículo vitae, hoje eu usei, fui lá ler o currículo vitae, apesar de já conhecer o comandante Roth do antigo CAS Norte de Mocanguê, mas descobrimos umas coincidências, né? Comandamos o rebocador de Lovel, seguimos na Independência, fomos buscar os Casos Pará, mas o mais importante no currículo dele, que o credencia não só a competência profissional dele, que a Marinha toda já conhece, mas a experiência que ele tem anos na Escola de Guerra Naval como instrutor. Então, eu tenho certeza que será uma palestra muito interessante para todos nós aí. Então, com a palavra, o Anti-Roth. Obrigado, almirante Prado Maia, primeiramente pelo convite, segundo pelo desafio, né, que sempre é bom, apesar de qualquer momento da vida, é sempre bom ser desafiado em alguma coisa. E exatamente sobre esse tema é que eu começo com alguns alertas. Se os senhores tiverem expectativa que isso vai ser uma palestra feita por um historiador, desistam. Eu sou um oficial de marinha que passou os últimos 18 anos pesquisando o papel da inteligência nas operações. Isso é que eu sou. Então, para tal, não sei se todos estão me ouvindo bem, qualquer coisa é que... E esse é o meu papel, é isso que eu venho estudando, tá? Então, para poder fazer esse tipo de análise, eu optei por umas ferramentas que eu conheço. E eu achei que seria bastante interessante empregar as ferramentas atuais para entender um evento do passado. E todo o meu estudo foi baseado em cima dessas duas publicações, principalmente no segundo volume da Doutrina de Operações Conjuntas, onde está o processo de planejamento conjunto que nós aplicamos hoje no Brasil. Característica desse processo de planejamento, que eu chamo que ele tem uma característica muito interessante, que ele é BR, ou seja, ele é desenvolvido por nós brasileiros, ele tem a nossa característica. Tem muita pesquisa das publicações estrangeiras, mas tem a característica de ser nosso. Então, vamos tentar apresentar isso, apresentando alguns tópicos. O primeiro dele é prosseguindo com essa introdução, no qual eu vou apresentar alguns conceitos, que é exatamente para facilitar o diálogo que nós vamos ter aqui. Então, nós vamos falar na inteligência, na situação e sua compreensão, na característica de área de responsabilidade, as forças que estiverem envolvidas nesse conflito, né, nessa demanda, o que são as possibilidades do inimigo, o confronto propriamente dito, e vamos tentar, ao final, concluir tentando responder essa pergunta: qual a utilidade da inteligência na guerra? E começando é o seguinte, nós vamos falar de inteligência operacional. O que é inteligência operacional? Inteligência operacional é o campo da atividade de inteligência que tem como finalidade produzir, desde o tempo de paz, conhecimentos de interesse potencial para aplicação do poder militar nas operações singulares, conjuntas e outras formas de emprego das Forças Armadas. Operações singulares são as operações em que a gente somente usa uma Força Armada, e conjuntos quando a gente usa as demais Forças Armadas para alcançar o mesmo objetivo. E se a atividade de inteligência operacional tem como propósito produzir conhecimento, o que vem a ser um conhecimento operacional? Conhecimento operacional, pela sua definição, é fato ou situação de interesse potencial para o planejamento e execução de operações militares, com alcance limitado no tempo e no espaço, especificamente sobre a área de operações, capacidades do inimigo, vulnerabilidades a explorar e fatores de força a evitar, contribuindo para
redução de riscos, identificação de ameaças, localização de objetivos e alvos. Esse é o conceito, os dois conceitos que nós vamos trabalhar durante toda a nossa conversa. E como classificar a Operação Overlord, que foi a operação que foi responsável pela invasão da Europa pelos aliados? Primeiramente, quanto ao teatro de operações. O teatro de operações era o teatro de operações europeu. Lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial houveram mais de um teatro. Ocorreram os teatros de operações do Pacífico, nós tivemos também a parte aqui do Atlântico, onde teve a Batalha do Atlântico. Quanto ao tipo de comando, foi um comando único, e importantíssimo isso. Quem teve o comandamento foi o general Eisenhower, que era o comandante supremo das Forças Aliadas na Europa. Quanto ao tipo de operação, hoje nós chamaríamos essa operação como uma operação multidomínio, aquela que ocorre em vários domínios. A definição de uma operação multidomínio é essa: resulta da interoperabilidade das capacidades marítimas, terrestres, aéreas, cibernéticas, espaciais e no espectro eletromagnético. Identificam-se nelas operações conjuntas, multinacionais e interagentes. Os senhores verão isso no planejamento da Overlord. Reparem, na ocasião, era patente as marítimas, terrestres e aéreos e o uso do espectro eletromagnético, mas não havia cibernético espacial. Quanto ao nível de condução da guerra, ela ocorreu no nível operacional. Por isso que facilitou a utilização daquelas publicações que eu mostrei no início para poder tentar apresentar a ideia, a minha visão. Quanto ao tipo de plano elaborado, que tipo de plano foi esse? Plano de campanha. O que é um plano de campanha? É um plano elaborado pelo comandante do teatro, destinado a regular uma série de operações militares interrelacionadas, a serem desenvolvidas numa ampla faixa de espaço e tempo para o cumprimento da missão que lhe foi atribuída. Realmente, os senhores verão que a Operação Overlord foi tremendamente complexa e envolveu diversas operações. Bom, e outra coisa importante é entender esses conceitos que eu apresentei dentro do desenvolvimento de uma estratégia. E isso envolve a estratégia, ela tem como papel marcante presente e futuro. Presente por quê? É no presente que a gente identifica o problema militar. E é no futuro é que nós vamos alcançar aquilo que a gente deseja. Então, o que vai solucionar o problema do presente para alcançar o futuro, nada mais é do que a estratégia. É a definição mais simples de estratégia que eu conheço. Entretanto, quando a gente vai aplicar o processo de planejamento, a gente tem que entender como determinados eventos ocorrem. Então, nós vemos que dentro do processo de planejamento conjunto, no presente a gente faz avaliação do ambiente operacional e faz análise da missão. Também faz análise da situação e sua compreensão. No futuro, nós vamos comparar as diversas soluções que eu posso ter para solucionar o problema, decidir por uma delas e estabelecer um conceito preliminar dessa operação. E onde é que está a estratégia? O cerne da estratégia está exatamente na terceira fase, onde eu elaboro possibilidades do inimigo, estabeleço essas soluções que são as linhas de ação e vou ter um bom resultado no momento em que eu confronto as possibilidades do inimigo e as linhas de ação. E é isso, na estratégia, o que a linha de ação vem me demonstrar? A linha de ação vem me mostrar, de uma forma muito simples, como eu, empregando os meios que eu possuo e arrumando diversas soluções, empregando esses meios, como eu posso alcançar os fins que eu quero atingir. Muitas vezes, esses fins são fins intermediários para alcançar
o efeito de final desejado, estado final desejado. E dentro desse ambiente se encontra o quê? Os riscos. E essa é uma área onde a inteligência trabalha com muita pertinência no processo de planejamento e definição de riscos. Bom, então vamos agora, à luz de todas essas ferramentas apresentadas, vamos começar a discutir a Overlord. Qual foi a missão que foi atribuída? A missão de uma redação muito simples, como toda missão deve ser. O senhor entrará no continente europeu e, em conjunto com as outras nações aliadas, executará as operações necessárias para atingir o coração da Alemanha e destruir seus exércitos. Foi isso. De uma forma bastante simples, foi essa a ordem que o general Eisenhower recebeu. Bom, a operação para a invasão do continente europeu se chamava Overlord. O assalto anfíbio à França, propriamente dito, foi conhecido como Operação Netuno, e ela tem uma característica, ela estava sendo prevista para ser conduzida em maio de 1944, porém ela foi adiada para junho. O principal motivo, falta de embarcações para desembarque. Estava havendo uma demanda muito grande para as operações no Pacífico. Nós temos que nos lembrar que a tropa de fuzileiros navais é a tropa especializada para conduzir assaltos anfíbios. E onde estavam os marines? Concentrados no Pacífico, tanto que a operação foi conduzida pelo Exército. Dentro da situação e compreensão, nós temos que ver os dois lados da história. Então vamos ver pelo lado dos aliados. Desde 1943, os Estados Unidos desejava fazer a invasão pelo Canal da Mancha da Europa, partindo do Reino Unido. Entretanto, ocorreu a campanha da Sicília. Lembre-se que houve primeiro a libertação do norte da África, né, onde tanto o general Patton quanto o MacArthur fizeram a liberação. Foi a primeira luta que eles tiveram com o general Rommel, tá? E a partir dali começou a invasão da Itália. Estava vindo uma frente pelo sul. Nessa campanha, ela canalizou muitos recursos americanos que tinham na Europa. Restou apenas uma divisão de exército dos Estados Unidos lá. Entretanto, ela viabilizou a campanha que veio a ser a campanha do Noroeste, aquela que visava a invasão pela França. Há uma coisa muito interessante que é só para comentário. Para viabilizar essa operação, também foi feita uma operação de dissimulação, ou seja, uma operação para enganar o inimigo. Chamou Operação Mincemeat, ou seja, carne moída, que é conhecida, até agora na Netflix passou um filme que fala O Soldado que Nunca Existiu. Por favor, não assistam esse filme, eu trouxe, se quiserem, ter depositado um bem melhor, que ele conta exatamente um engodo que foi feito para os alemães, utilizando o corpo de um homem vestido de major do Royal Marines, que levava uma documentação. Esse corpo foi lançado próximo à Espanha, em Huelva, e essa documentação foi lida e levou os alemães a acreditarem que a invasão seria pela Grécia e não pela Sicília. E essa operação gerou sucesso. Também, a campanha que estava ocorrendo, a Batalha do Atlântico, estava numa fase que estava começando a se apaziguar, está começando a ficar mais tranquila e as perdas estavam sendo menores. Tá? Então, de setembro de 43 até o dia D, mais de 150 mil homens mês foram transferidos, tá, do cruzado dos Estados Unidos para o Reino Unido. Detalhe, não foi tudo para fazer a invasão da França, era deslocamento para a Europa, que haviam várias outras campanhas que estavam ocorrendo lá. Um dos grandes motivos de sucesso dessa campanha, que é exatamente, está ali, todos devem saber, que havia um buraco negro, que eram as aeronaves de esclarecimento e antisubmarina aliadas não conseguiam cobrir o combate à tática alemã da Alcateia, foi exatamente a criação dos grupos de caça e destruição, que eram navios aeródromos que levavam aeronaves antissubmarinas e tinham coberturas de navios escoltas também antissubmarinos,
que permitiu, então, uma destruição de uma série de submarinos alemães, levando ao sucesso da campanha. Na parte política também, a Conferência de Teherã, que ocorreu entre 28 de novembro e 1º de dezembro de 43, ficou acertado entre os três que as forças anglo-americanas iriam intervir na França, pressionando a Alemanha e fazendo com que abrisse uma segunda frente para atuar com as forças soviéticas. Por que da importância disso? Havia urgência. Os soviéticos estavam se sentindo pressionados e pediam com urgência a abertura da segunda frente. Além disso, dados de inteligência fez com que os aliados tivessem conhecimento que estava quase entrando em uso as bombas V1 e V2, que poderiam ter mudado o curso da história, se fossem utilizadas nesse período antes da invasão. Pelo lado do eixo, os alemães também esperavam uma revisão dos aliados. Desde que ocorreu uma incursão anfíbia na cidade portuária de Ypres, que foi um sucesso, houve perdas muito grandes, ele já ficou com o seu alarme, vamos dizer assim, aceso. E ele escreveu uma diretiva em 1951, em 3 de novembro de 43, comentando sobre reorientação estratégica das forças alemãs. Ele comentava que a frente oriental tinha consumido muito esforço de guerra da Alemanha. Entretanto, eles iam enfrentar agora uma ameaça maior, que era uma potencial invasão anglo-americana pelo Ocidente. E lá, nessa área, as defesas alemãs eram fracas. As melhores tropas estavam na frente russa, e as fortificações na muralha do Atlântico estavam ainda incompletas. Então a diretiva concluiu o seguinte, que as defesas costeiras da Europa necessitavam de uma modernização completa, de forma a deter, ou pelo menos atrasar os atacantes. E havia necessidade de concentrar no Ocidente um grupo de modernas divisões Panzer, que eram as melhores divisões blindadas do exército alemão, para contra-atacar as forças aliadas durante o desembarque e empurrá-las para o mar. A primeira decisão foi ele conseguiu implementar a muralha do Atlântico. Era uma linha defensiva próximo da costa que tinha cerca de 15 mil bunkers que se estendia em 3.200 quilômetros, indo do sul da França até a Noruega. O que foi essa muralha do Atlântico em números? Foi consumida na sua construção 1,2 milhões de toneladas de aço, 17 milhões de metros cúbicos de concreto, foram empregados mais de 600 mil homens para a construção, evidentemente, das cidades ocupadas pelo exército alemão, e que custou mais de 200 bilhões de dólares em dinheiro de hoje. Tá? Já a segunda decisão não deu tanto sucesso. A tentativa de concentrar a força do Ocidente teve que ceder a uma guerra em várias frentes. Tomou-se consciência que a ameaça, tanto por leste, oeste e pelo sul, ia forçar que o alto comando alemão empregasse onde fosse mais perigoso essas forças. Com isso, levou a ter que ele tomar decisões que teria que retirar divisões da França ou previamente destinadas à França e tê-las em reserva para empregar onde mais precisasse. Bom, feita essa análise da situação dos dois lados, qual era o risco dos aliados? O principal, um dos riscos exatamente, era uma operação muito complexa, que tinha que ser realizada em um tempo muito curto. E se houvesse alguma falha, isso traria consequências sérias. Uma delas seria, se demorasse muito em ser implementado, os soviéticos poderiam gerar um acordo em separado com a Alemanha e se retirar da guerra. E isso complicaria totalmente a situação. Bom, um outro passo, então, já vimos ali o papel da inteligência, identificando alguns setores importantes do nível estratégico, como o caso que eu comentei
de saber a existência das bombas V1 e V2. A inteligência na área de responsabilidades, é onde iriam atuar as forças. Primeiro, na área da hidrografia. As previsões de maré eram classificadas, eram sigilosas. Não é como nós vemos hoje, não. Elas eram classificadas por dois motivos. O primeiro deles é que eu tinha que limitar informações para o oponente. Tem que se lembrar que houve uma tentativa inversa da Alemanha invadir o Reino Unido, também por parte de Calais, numa operação chamada Leão Marinho. E conhecer esses dados seria muito importante. Da mesma forma, se o inimigo obtivesse onde eu estava fazendo os cálculos de maré, ele ia ter noção de onde eu ia conduzir as minhas operações. Então, isso é alertar onde é que eu estaria preparando as minhas forças para operar. E isso, provavelmente, é comprometer uma operação do tipo de assalto anfíbio. As marés eram calculadas por máquinas muito antigas. Eram máquinas analógicas, foram utilizadas até 1965 essas máquinas, e no Reino Unido só existiam apenas 2 máquinas, e a sua localização também era guardada em sigilo, porque se perdesse, ia impactar no esforço de guerra. Além disso, os aliados enviaram equipes de reconhecimento para obter os dados de batimetria é profundidade, né? O tipo de fundo que eles encontrar e coletar dados sobre as marés para exatamente apoiar os cálculos a serem feitos nessas máquinas. Parte em terreno e topografia. Dados sobre relevo, solo, acidentes notáveis, obstáculos à progressão, radares instalados foram obtidos tanto pelas equipes de reconhecimento, bem como a resistência francesa, porque muitos deles trabalharam na construção da muralha do Atlântico. Então, esses dados foram obtidos com ele. É interessante também notar que a própria BBC, a rádio, divulgava e pedia que quem tivesse viajado recentemente pelo norte da França encaminhasse fotos, cartões postais, guias turísticos, tudo aquilo que pudesse auxiliar o planejamento das operações. Reparem aqui, nada mais vou voltar aqui. Aqui está muito pequenininho, eu ampliei. É exatamente isso aqui. Top Secret é exatamente o grau de sigilo, ultra secreto. Mas associou um nome chamado Bigot. O que era isso? Foi uma maneira que eles encontraram de ainda cercear mais quem é que tinha o acesso a isso. Ou seja, compartimentar ainda mais a operação. Bigot nada mais era que as iniciais The British Invasion of German Occupied Territory. Então, essa classificação restringia ainda mais o conhecimento de quem trabalhava com os dados da operação. Dentro também dessa parte, eles identificaram que quando o Rommel fez o reforço de toda essa área da Normandia, quais eram os tipos de obstáculos que foram feitos? Observem que alguns desses obstáculos estavam escondidos na maré alta. E isso foi um dos motivos que levou que o desembarque fosse feito com a maré baixa e durante o dia, para que pudessem serem avistados esses obstáculos. Perdão. Ainda assim, essa parte aqui são outros obstáculos que era exatamente o seguinte: uma das maneiras de fazer um assalto aéreo transportado era remolcando planadores. Isso daqui era para evitar que os planadores pousassem, ou seja, se pousassem ia ter um acidente e era provocado. Todos esses dispositivos ficaram conhecidos com o nome de aspargos de Rommel. Clima e meteorologia, isso é um fato para quem já acompanhou a história do dia D, que houve, nos dias que antecederam, a entrada de frente fria, que criou um mau tempo terrível, inviabilizando qualquer operação de assalto anfíbio no norte da França.
E era importantíssimo conhecer quando é que iria abrir uma janela, e por sorte deles, essa janela abriu no dia 6. Por que era importante descobrir, não demorar muito, esse tempo para abrir para conduzir a operação? Imaginem 150 mil homens que foram participados no dia do seu embarque, saber para onde iam. E depois você tem que reter 150 mil homens para ficarem calados e não dizerem onde vai ocorrer essa operação. Então, imagina o grau de complexidade para não ocorrer vazamentos. Então, o responsável por esse trabalho foi um capitão da Força Aérea, da Real Força Aérea, o capitão James Stark. Reparem as fotos que, mesmo com o assalto anfíbio sempre é retratado um mau tempo, ele tinha para trabalhar, lembre-se, não havia satélite, não tinha visão do mundo de cima. Então o que ele tinha? Ele tinha previsões, 6 previsões, da Marinha, do Exército, da Força Aérea norte-americana, Marinha, Exército, Força Aérea do Reino Unido, para ele poder trabalhar. E cada uma delas estava dizendo uma coisa diferente. E ele também fez uso da inteligência. Ele pediu para o pessoal que estava trabalhando lá da criptografia da Enigma, que já tinham quebrado a cifra, eles tinham conhecimento que o alemão, para fazer a sua previsão, ele pegava informações que eram mandadas periodicamente pelos submarinos e navios de superfície que estavam na área. E ele conseguiu pegar essas informações e, junto com elas, complementou a sua previsão e conseguiu dizer que iria abrir essa janela. Isso aqui foi responsável por uma surpresa tática, porque nem os alemães esperavam que alguém seria louco o suficiente de fazer um assalto anfíbio nesse período. Eles não foram esperados. Só para se ter a ideia, o próprio Rommel, ao ter a previsão de tempo, foi comemorar o aniversário da esposa na Alemanha, lhe dando um belo presente, um par de sapatos novos. Tá? Fica então essa curiosidade. Pontos de importância operacional. Reparem, para escolher aonde que iriam conduzir o assalto anfíbio, foram selecionados 6 possíveis áreas para o assalto, indo desde a Holanda, passando por diversos pontos da França. Observar que cada um deles previa a existência de um porto que pudesse auxiliar no processo de desembarque das forças, principalmente logo após o assalto, quando viria uma série de desembarques administrativos. No caso específico da área onde foi conduzido o assalto, o porto de Le Havre já estava ocupado pelos alemães. Então a previsão era utilizar o posto de Cherbourg. E além disso, foram idealizados os portos artificiais, um na praia de Omaha e a outra na praia de Gold, que principalmente esse da praia de Gold foi um dos mais usados. Por quê? Pouco antes do dia D, foi identificado que aonde iriam soltar as 2 tropas aerotransportadas, 2 divisões aerotransportadas, houve um reforço de divisões alemãs ali, e isso levou que nesse combate houvesse tempo para os alemães neutralizarem o porto de Cherbourg, que só voltou a poder ser operado pelos aliados 14 dias depois da invasão. Então, os portos artificiais foram tremendamente úteis. Os portos artificiais, conhecidos por Gooseberry e Blueberry, os Gooseberry eram nada mais do que criar um bloqueio do mar, né, para evitar exatamente que o mar afetasse o porto, que eram os Blueberries, onde os navios atracavam e faziam os seus movimentos. Isso realmente gerou uma surpresa. Forças envolvidas.
As forças que estavam envolvidas naquela parte da Europa, pelos alemães, tinha-se a Força Naval, comandada pelo almirante Theodor Crank, a Força Terrestre, comandada pelo Marechal Rundstedt, que tinha subordinado a ele o General Rommel, e a terceira Força Aérea, comandada por Hugo Sperry. Importante observar o seguinte: Rundstedt, que era o principal responsável pela defesa, não tinha nenhum comandamento, nem da Marinha, nem das Forças da Marinha, nem das Forças da Força Aérea. Então, ele se reportava, cada um desses comandantes se reportava diretamente aos seus comandantes de força. E esses, a Hitler. Então, quem era o centralizador das ordens? Hitler. Quando nós olhamos as forças dos aliados, nós vemos que aí tinha um comandamento único, que nós comentamos, estava quase errado. Ele tinha uma força naval, que nós chamaríamos de Força Naval Componente, comandada pelo almirante Hansen, a Força Terrestre, comandada pelo Marechal Montgomery, na época General Montgomery, e a Força Aérea pelo Brigadeiro Lake Mallory. Todos eles subordinados. Então, havia como uma força apoiar a outra. Chama a atenção que subordinado ao General Montgomery estava o General Bradley, que ele vai ter, que foi o 02 do General Patton na África, e que ele ia ter um papel muito importante auxiliando novamente o General Patton numa operação que nós iremos ver mais adiante. Forças navais alemãs era composta de 2 contra-torpedeiros, 2 torpedeiros, 31 torpedeiros menores, 36 R-Bolts. R-Bolts é como se fosse navios patrulha, 36 casaminas e 15 submarinos menores. A força naval dos aliados possuía 6 encouraçados, 23 cruzadores, 104 corta-torpedeiros, 152 navios de escolta, 4 monitores e mais 5.000 navios de mais diversos tipos. Repare, era descomunal a diferença entre forças navais. Força Aérea, idem. A Luftwaffe, em junho de 44, possuía 3.200 aeronaves. Só para os aliados, 13.000. Só para a Normandia, 13.000 aeronaves. A terceira Força Aérea, no dia 6 de junho, possuía 319 aeronaves. Isso mostrava o seguinte: a relação de aeronaves era uma aeronave alemã para 30 dos aliados. Também totalmente desbalanceada. Mas quando você chegava nas forças terrestres, a coisa se invertia. Sob o comando de Rundstedt e Rommel, haviam 55 divisões de exército. Prontas para embarque, sob o comando de Montgomery, 39, assim distribuídas. Isso representava uma razão de 1,5 para 1 para os defensores, quando normalmente uma operação anfíbia é feita na relação de 3 para 1 para os atacantes. Então, isso, eles fizeram uma análise de viabilidade de enfrentamento. Eles disseram: olha, para tornar isso factível, a minha operação ter sucesso, eu vou precisar ter o seguinte: enfrentaria no dia D, no máximo de 3 divisões alemãs. No dia D mais 2, 5 divisões. No dia D mais 8, 9 divisões. Eu preciso chegar a esses números para poder me tornar a minha operação viável. Perdão. Personalidades. É sempre importante a gente entender as personalidades, principalmente dos comandantes das forças terrestres. O Marechal de Campo von Rundstedt, tá? Família de aristocratas, nascido na Saxônia, entrou para o exército em 1892, na Academia Militar em 1902. Mas o que ele fez de importante? Ele comandou a invasão da França em 10 de maio de 1940. Ele permitiu que os ingleses recuassem de Dunkerque e proibiu que o ataque das divisões Panzer na cabeça de praia, o que permitiu ser conduzida a retirada. Ele explicou mais tarde que isso foi uma decisão política de Hitler,
Por quê? Porque ele acreditava que se ele permitisse que os ingleses salvassem os homens, facilitaria os ingleses mais tarde aceitar um acordo de paz. Rommel já era uma pessoa conhecida desde a Primeira Guerra Mundial e era muito bem visto, era um oficial altamente condecorado quando ele combateu a frente italiana. Lembramos que na Primeira Guerra a Itália estava contra os alemães. No período entre guerras, ele escreveu livros, inclusive, em 1937, ele publicou um sobre ataques de infantaria, sobre a sua experiência da Primeira Guerra Mundial. Ele se destacou como oficial de infantaria, comandando divisão de tanques durante a invasão da França em 1940. Ele ficou muito conhecido pela sua liderança, que ele tinha das forças alemãs e italianas na campanha do norte da África, principalmente pelo emprego de tanques. Tá? Ele era muito respeitado pelos seus adversários, ele era um cavalheiro, né? Todo mundo reconhecia isso nele, dizia que ele fazia uma guerra sem ódio, ele fazia a guerra profissionalmente, ele tentava ganhar, mas ele não tentava explorar, ser cruel, né, vamos dizer assim, com seus adversários. Depois da segunda batalha de Alamein, Hitler retornou o Rommel para... É danado, né, que as coisas distorcem. Retornou o Rommel para a Alemanha para preservá-lo e mais tarde ele deu o comando do Corpo de Exército B em janeiro, que ficava na França ocupada, e foi nesse local onde ele mesmo implementou as melhorias da Muralha da Atlântica que nós comentamos anteriormente. Ele era um dos poucos oficiais que acreditava que o desembarque ia ocorrer na região da Normandia. Além disso, os dois tiveram diversas discussões de como utilizar as reservas blindadas em caso de uma invasão aliada. Rundstedt era favorável que ela ficasse longe da costa para que ela pudesse ser enviada para qualquer ponto explorando os nós rodoviários e ferroviários. Rommel tinha uma visão diferente. Ao ter conhecimento da superioridade aérea aliada, ele acreditava que a aviação inimiga ia impedir o movimento das suas tropas, né, dos tanques, e isso ele recomendava que ficasse então mais próximo para bloquear logo o inimigo, logo na situação de desembarque. Como sempre, a solução foi uma solução de consenso, onde as reservas blindadas foram mantidas à retaguarda e as divisões de infantaria mais próximas da costa. Bom, possibilidades do inimigo. O que são possibilidades do inimigo? Possibilidade do inimigo não é adivinhar o que o inimigo quer fazer, muito pelo contrário. É tentar, à luz da missão que eu tenho, identificar que ações o inimigo pode fazer para evitar que eu cumpra a minha missão. Então, para que existe a possibilidade do inimigo? Ela existe para exatamente refinar a minha linha de ação, me mostrar coisas que eu não vi na fase do confronto. Então, a primeira possibilidade do inimigo que foi vista era da Luftwaffe bombardear de maneira preventiva os portos onde iria embarcar a força de atacante que a partir do Reino Unido. Essa possibilidade de inimigo foi descartada. Por quê? Ocorreu uma campanha muito grande, idealizada pelos aliados, chamada Point Blank, que é queima-roupa, tá? Que eles atacaram tanto a Força Aérea Alemã, bem como a indústria aeronáutica. O propósito dela, ela foi idealizada pela 8ª Força Aérea Americana para desgastar a Luftwaffe. Qual era a manobra que ele precedia? Vocês devem estar passando recentemente um filme aí que são Mestres do Ar. Alguns de vocês já devem ter visto. Aquilo ali foi a campanha do Point Blank. Ou seja, eram os bombardeiros protegidos de aeronaves de escolta, que durante a sua ida combatiam os caças, havia um abate de caça, e eles atacavam o penetraram no território alemão e atacavam a indústria aeronáutica alemã, bem como as indústrias que forneciam peças para ela. Então, qual era os alvos selecionados? Toda a indústria que apoiava a indústria de aeronaves. Propósito, reduzir a capacidade de produção de aeronaves e, com isso, reduzir o número de aeronaves.
Qual foi o resultado dessa operação? A Luftwaffe deixou de ter condições de, primeiro, obter informações precisas do que estava ocorrendo no Reino Unido. Isso era muito importante para a operação. Poucas aeronaves conseguiam fazer esclarecimento em cima da região do Reino Unido. Os caças forçavam que ela fosse para o teto de serviço, que era 33 mil pés, e lá era onde eles podiam fazer a fotografia, tirar fotos. Eles não impediram, os senhores verão mais adiante por que eles não impediram que as aeronaves alemãs fizessem reconhecimento. Dessa forma, como eles não conseguiam obter elementos precisos, eles não conseguiram identificar os portos pré-fabricados, os portos artificiais, nem como os testes que foram realizados no norte do país de Gales. E por fim, se eles tentassem bombardear os portos ingleses, eles corriam um risco muito grande de degradar ainda mais a sua força aérea, porque era muito efetiva a reação dos ingleses e americanos. Então, segunda possibilidade do inimigo, que foi considerada a possibilidade mais provável, impediu o avanço das forças de desembarque na cabeça de praia, tempo suficiente para empregar a reserva móvel e contra-atacá-la para impedir a ofensiva dos aliados. O que era isso? Na hora do momento de desembarque, as forças de infantaria iriam resistir, enquanto as forças blindadas iriam fechar rapidamente, expulsando as forças invasoras. A segunda, até o melhor, a terceira possibilidade de inimigo, que também foi avaliada como a mais perigosa, era a Força Aérea 3, reforçada pela Luftwaffe, neutralizar o apoio aéreo aliado naquele momento e as bombas B-1 infligirem pesados ataques às forças embarcadas, seguidos de ataque dos submarinos que estavam atacando os navios que estavam cruzando o canal, fixando as forças aliadas nas praias, enquanto havia então as forças terrestres iriam rechaçar a invasão. Na visão, submarinos atacavam, as V1 atacavam a área de desembarque, as aeronaves complementavam essa situação, as divisões de infantaria seguravam ainda mais desgastavam ainda mais essa força até que a chegada dos blindados. Essa então foi a visão das três possibilidades que eles trabalharam com isso. Bom, e isso foi levado para um confronto, confrontando com as soluções e com as opções. Nós acreditamos que a mesma coisa tenha sido feita pelos alemães, pautado nessa declaração do general Rommel, que ele disse o seguinte: no estudo ele concluiu que desde que conseguimos colocar nossas divisões mecanizadas em ação logo nas primeiras horas, estou convencido que o ataque inimigo em nossa costa será completamente derrotado no primeiro dia. Bom, e na visão dos aliados? Primeira coisa que a gente tem que observar, quais são os requisitos de uma operação anfíbia? O que é que eu preciso ter? A primeira coisa é uma situação aeroespacial favorável. E o que é isso? É o nível do controle aeroespacial em que a extensão do esforço aéreo do oponente é insuficiente para prejudicar o sucesso das minhas operações militares. É assim que está escrito da doutrina da nossa Força Aérea. E aquela operação Point Blank conseguiu isso. Tá? Com isso, possibilitou que a Força Aérea pudesse planejar diversas operações em apoio às forças que estavam fazendo o assalto. O outro requisito da operação anfíbia: controle da área marítima de interesse. O que é isso? Ter o grau de utilização desejável por período de tempo necessário para proteger os objetivos de interesses nacionais em uma área marítima de interesse. Ou seja, aonde ia conduzir o assalto anfíbio, aquela área tinha que estar controlada. E isso também nós vimos que ocorreu. Submarinos e navios da Kriegsmarine foram neutralizados durante aquela operação que nós vimos dos comboios aliados, que eu comentei lá no início, em especial na Rota do Atlântico, que ligava Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. Além disso, o aumento da construção naval dos Estados Unidos, a parte de logística e mobilização,
fez com que o crescimento da esquadra americana fosse enorme e desbalanceou totalmente a comparação de poderes combatentes entre as duas marinhas. Então, a marinha deixou de ser um forte adversário. E, por fim, só restava uma esquadra para se opor à marinha oponente, que era a esquadra do almirante Theodor Crank, que era a Força Marítima do Oeste, que nós já vimos que tinha cerca de 60 navios, estava confinada nos portos sob constante ataque aéreo. Então, além disso, os embates navais que ocorreram antes no Canal da Mancha reduziu o número de contra-torpedeiros a 2. E eles já dispunham apenas dos navios menores. O que então a marinha alemã poderia oferecer como oposição? Primeiro dele, as minas marítimas. Grande parte da costa da Normandia estava repleto de minas alemãs. E muitos navios aliados foram destruídos ou neutralizados por ela. E o outro eram os submarinos. No próprio dia D, como nós vimos, ataques submarinos destruíram vários navios aliados, inclusive uma fragata britânica, Blackwood. Bom, e qual é o terceiro requisito? O terceiro requisito é surpresa. Tá? No glossário ele diz que consiste em golpear o inimigo no local onde não está preparado. Quem obtém a surpresa pode alterar a correlação de forças em combate. Ela se manifesta para originalidade, audácia, ações de sigilo, despistamento, inovação tecnológica, velocidade, dissimulação. Ou seja, como obter essa surpresa? E essa surpresa está no despistamento, que é um conjunto de medidas adotadas mediante manipulação, distorção, falsificação, no intuito de quê? Induzir o inimigo a reagir de modo a prejudicar os seus interesses. E a contra-inteligência é uma área da inteligência que exatamente foca nisso: impedir que adquira conhecimentos, impedir as ações de espionagem, sabotagem, desinformação e propaganda, restringir a liberdade, proporcionar liberdade de ação para o nosso comando e restringir o do inimigo, obter a surpresa e, por fim, levar o adversário a deduções equivocadas. Solução disso foi uma operação específica voltada ao despistamento, chamada Operação Guarda-Costas. O nome dessa operação deve ser uma frase de Winston Churchill, que ele dizia o seguinte: em tempos de guerra, a verdade é tão preciosa que ela deve ser acompanhada por um guarda-costas de mentiras. E foi exatamente isso que ela foi feita, Beauregard. Tá? Um grupo do planejamento, chamado Long Session Control, ele idealizou diversas operações de despistamento, principalmente para reforçar duas delas, para aumentar a credibilidade de duas delas, que também eram despistamento, que era a Operação Fortitude. E o que era essa Operação Fortitude? Era uma simulação, tentar fazer que o inimigo visse que ocorreria uma invasão ao norte pela Noruega e ao sul através do Pas-de-Calais, na França. Que meios os aliados possuíam para isso? Inteligência de sinais. Eles tinham a capacidade muito grande de interceptar comunicações e usar as mídias, tanto a BBC quanto classificados, para passarem mensagem para o pessoal que estava infiltrado nas cidades ocupadas pelos alemães na França. A quebra de cifras, eles quebraram a cifra tanto da Purple, que era uma máquina de cifrar da marinha japonesa, quanto da Enigma. Mas, comandante, o que tem a marinha japonesa com isso? A primeira ordem de batalha, ou seja, a destruição de forças alemãs, foi obtida através de um relatório de um adido naval japonês, ele passou pela máquina tanto para o Japão. Então, até isso era importante. Forças não regulares, a resistência francesa. Isso aí representou um auxiliar muito esforço de guerra. Agora, a resistência francesa tinha um grande problema. Eram diversas facções com ideologias diferentes que competiam entre si. Então, tinha que haver um grau de coordenação. E como se conseguiu isso? Por outro meio, eram as forças especiais. Além das equipes de reconhecimento que eu já comentei, havia um JEDs, que era equipe de 3 homens, um francês, um inglês e um americano, que atuavam junto à resistência
para exatamente coordenar essas ações e evitar a dispersão de esforços. Havia o Exército Fantasma. O que era o Exército Fantasma? Era um grupo que criava peças de combate fakes, ou seja, viaturas, tanques, caminhões, aeronaves, simulavam o ruído disso, peças de artilharia, tudo isso era fake, mas isso em grande quantidade espalhado passava uma mensagem para os aviões que vinham reconhecer a 33 mil pés a ideia de que havia um exército enorme. Isso também nada mais que era conhecido os Rupert. O que é isso? Era para fazer falsos assaltos aéreos transportados, lançavam uma quantidade enorme desses bonecos. Eles tinham um explosivo que, na maneira que eles tocavam o solo, eles explodiam e dava a impressão que eles estavam reagindo ao assalto. Tudo isso feito por pessoal que era arquitetos, engenheiros, cenógrafos, artistas, diversos estudos. Esse que era a grande força do Exército Fantasma, que recentemente, os poucos remanescentes dele receberam agora em março a medalha de ouro do Congresso americano. Tinha também os agentes operacionais, que era tanto do Special Operations Executive dos ingleses, como Office of Strategic Service dos americanos. E tinha os agentes duplos, que foram cooptados pela inteligência britânica, o MI5. E o que era a Fortitude? Primeiro, ela se dividia em duas, Fortitude Norte e Fortitude Sul. Fortitude Norte, ela criaram o exército britânico baseado em Edimburgo, porque iria fazer uma invasão na Noruega. Esse exército fake, que era o quarto exército, era comandado por Sir Andrew Thorne, esse que está com a seta. Isso aí é uma cena do rei Jorge visitando as instalações do quarto exército, tudo para compor a ideia de manobra. Ele era oficial conhecido de Hitler, porque ele havia sido adido britânico em Berlim. E eram produzidas diversas conversas de campo administrativo, que era exatamente para a Abwehr, que era a inteligência militar dos alemães, pegar. Então tinha acidentes de caminhão, pedidos de material para alpinismo, diversas coisas, que dentro de um roteiro enorme, criava essa ideia de movimentação de um exército. Além disso, 2 agentes duplos foram muito utilizados para reforçar essas imagens, que eram esses dois, os agentes Multijeff, que eram noruegueses, que foram cooptados pelos alemães, mas quando chegaram lá, eles se entregaram à inteligência britânica, e eles tinham como tarefa dos alemães realizar diversas sabotagens, mas a ideia foi utilizada para passar informações. Então, os próprios britânicos auxiliaram a fazer falsas sabotagens, como incêndios em depósitos, destruição de usinas de energia. Essa operação reteve 13 divisões de infantaria e uma Panzer na Noruega. Isso representava o dobro da necessidade de tropas de ocupação na Noruega. E tudo isso também foi explorado na imprensa. Tanto a imprensa britânica divulgando essas sabotagens, como a publicação em jornais alemães. Fortitude Sul era o contrário, era a simulação de um exército norte-americano baseado em Dover, em frente a Pas-de-Calais. Era o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, comandado pelo general Patton, que, na opinião dos alemães, era o melhor general que eles possuíam. E o general Bradley, aquele que eu comentei, ele foi responsável para criar essa aparência desse exército fictício de um grande exército. Então isso incluiu construção de acampamentos, navios e canhões falsos, simulação de movimentos de tropas, envio de mensagens falsas, tudo isso foi feito em prol disso. Além disso, a interceptação da mensagem, a quebra da outra, serviu como sucesso da operação. Por quê? Pela interceptação de mensagens, eles identificavam quais eram as necessidades de inteligência que os alemães queriam, ou seja, o que o alemão queria saber. E eles procuravam, de certa forma, fornecer o mais próximo da verdade, mas de forma que o tempo, defasando alguma coisa no tempo, é que dava credibilidade ao agente, mas quando a informação chegasse, não tinha valor mais nenhum.
E o mesmo sistema, ao acompanhar, eles conseguiam identificar o quanto desse engodo os alemães tinham acreditado. Então, esse sistema de interceptação de mensagem ultra foi muito importante para o trabalho. Também tropas destinadas ao general Montgomery foram incorporadas à FUSAG só para fazer vista. Montgomery era visto fazendo inspeções. Na realidade, enquanto Montgomery, o verdadeiro, estava planejando, havia aquele ator Clifton James, que era o sósia dele, passeando para a Alemanha e nego reportando o que o Montgomery estava lá. Tudo isso na base da inteligência. Parte de técnica, tira de alumínio, que a gente conhece como janelas, foram cortadas e preparadas para serem lançadas para enganar os andares aliados. Entretanto, apesar de tudo isso, o grande sucesso foi no uso dos espiões, que era o sistema double cross. Eu consegui tentar identificar, porque não existia em lugar nenhum, e tentar entender como é que era esse sistema. Você tinha a direção da inteligência militar britânica com seus dois ramos. O M6, que é a parte de inteligência, que é a parte da inteligência no exterior, e o M5, que era o forte na parte de contra-inteligência, que é a inteligência no interior. No M5 havia uma divisão B, que era de contra-espionagem, e a seção B1 Alpha, que era responsável pelos agentes duplos. Tá? E essa seção que tinha um comitê chamado Comitê dos 20, que era um órgão, que a gente poderia chamar do nosso nome de interagência, que reunia todas as agências de inteligência para trabalhar o emprego desses agentes duplos. Então, tinha representantes do M6, tinha representantes do Comando Central Britânico, que era comandado por Lord Mountbatten, dentro da sua seção de operações, onde estava o London Control Section, que era responsável pela dissimulação, tá? Tinha a parte da CHF, que tinha a segunda seção, que era a inteligência, e a terceira seção, operações, mas que dentro dela tinha a Ops B, que era responsável pelo planejamento da dissimulação. Todo esse pessoal trabalhava nesse comitê dos 20, determinando como deveria ser melhor empregado. Inclusive, essa Ops B tinha origem inicial no comando britânico e passou para a CHF. Para que isso? Tudo isso para engranar os dois serviços de inteligência alemão, a Abwehr e a Gestapo. E quem era o responsável por isso? Era o J.C. Master, um civil acadêmico, presidia o comitê. Ele controlou mais de 120 agentes duplos, tá? Todos eles cooptados pelo M5. A Fortitude foi a operação que empregou o maior número de agentes duplos, tanto a divisão duplo X, né, o comitê 20, ele foi feito, aguardou um momento para utilizar toda a sua força no momento exato, que foi exatamente o dia dele. Alguns desses agentes duplos, Ervilha da Fonte Chavoir, que era filha de um diplomata, que fez fortuna com Gana e era separada de um banqueiro belga. Ela foi recrutada pelo vice-chefe da M6 e recebeu o codinome de Bronx, que é uma bebida. Tá? Em fevereiro de 1944, pediram que a Elvira descobrisse onde é que os aliados iam desembarcar na França. Isso era feito através de uma ida ao dentista. Ela ia dizer qual era o dia que era o dentista e eu pedi um valor em dinheiro. Esse valor de dinheiro indicava o local onde é que seriam conduzidas as operações. E ela disse que os aliados iriam chegar no dia 24 de maio no Golfo de Biscaia. Isso fez com que uma divisão blindada ficasse retida lá. Dusko Popov, um servo de família rica, tá? Só trabalhava, a sua história de cobertura era importação e exportação, adorava jogos de azar, era um mulherengo implacável, codinome Triciclo, gozava da confiança dos alemães, era um frequentador do cassino de Estoril, em Portugal, onde ele conheceu Ian Fleming. Dizem que ele foi o cara que inspirou o James Bond, tá? E lá ele fazia o contato com a Abwehr. E lá, ele, durante quase um tempo muito grande, ele ficou passando, quase de 42 até o final da guerra, passando informações ao nazista. Lili, que era uma francesa de origem russa,
conhecido por Treasure, que era uma pessoa com temperamento péssimo, não tinha nada de tesouro, tá? Ela viajava entre Portugal e Inglaterra fornecendo informações, mas ela quase detona a operação por causa do seu cachorrinho. Ela amava o cachorrinho. Repare, é só para a gente perceber que ele sempre tem algo inopinado. Porque pelas regras que existentes na época, ela teve que deixar o cãozinho em Gibraltar. E o cãozinho veio a falecer, ela jurou que o M5 matou o cãozinho dela. Então isso foi. E para o João, que era o agente Garro, que foi talvez o mais importante de todos esses agentes. Tá? Ele tinha uma rede fantasma de agentes, ele vinha fornecendo informações relativamente confiáveis, mas eram aquelas informações verdadeiras, mas que chegavam a tempo que não tinham mais utilidade, quer dizer, o fulano não vai chegar, ele já tinha chegado. Tá? E ele tinha diversos agentes fictícios que ele usava para aumentar o trabalho dele. De janeiro de 44 até o dia D, Garro pegou mais de 500 mensagens para Madrid, e de Madrid era retransmitida para a Alemanha. Relatórios vinham de todo lugar. Algumas das mensagens importantes, no dia 3 de junho, do dia D, ele passou uma mensagem para o controlador dele, dizendo que havia uma grande concentração de tropas em Southampton e que estava sendo distribuído kits de embarque, incluídos sacos de vômito, ou seja, iria acontecer a operação. Evidentemente que quando todo o processo chegasse, a operação já tinha sido desencadeada, o pessoal já havia desembarcado, mas como agente ele ganhava confiança. E ele ganhou mais confiança ainda porque o operador rádio do outro lado papou mosca e perdeu a mensagem chegou mais atrasada ainda. No dia 9 de junho ele inventou talvez passou a mensagem talvez a mais importante de todas, que ele pedia que fosse transmitida com urgência. O que era? Ele dizia que as tropas do general Patton ainda não tinham saído da Inglaterra. O que estava acontecendo na Normandia era uma demonstração anfíbia, um engano, para exatamente a operação que viria mais adiante. Tá? E isso conseguiu fazer com que os alemães retivessem 2 divisões blindadas e 19 de infantaria na região de Pas-de-Calais. Reparem como isso levou ao desbalanceamento de forças, a importância do engodo. E, para princípio de oportunidade, tinha o general Kramer, que havia sido capturado na Tunísia, tá? Era prisioneiro de guerra, mas teve um problema de saúde e ele ia ser repatriado pela Cruz Vermelha. Então aproveitaram, fizeram que na viagem de regresso dele, passando pelas docas inglesas, ele visse uma das maiores concentrações de tropa que existe. E nas vésperas da sua viagem, ele jantou com o general Patton e todos os seus comandantes de divisão, tá? Que foram muito gentis, tá? E que sempre insinuavam Pas-de-Calais. Então, até isso eles utilizaram para o engano. E ele, em 24 de maio, a primeira coisa que ele foi fazer era reportar ao chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, general Seitzer, tudo aquilo que ele havia ouvido. Simplesmente outra fonte confirmando mentiras. Por fim, no dia D, houve um relatório de inteligência sobre a apreciação do que estava sendo visto do outro lado. Essa apreciação, em seus principais espaços, a leitura ali está meio ruim de ser feita, e eu vou buscar aqui no... Ela dizia o seguinte: não houve nenhuma informação durante a última semana que sugerisse que o inimigo tenha avaliado com precisão a área do nosso ataque principal onde será realizado. Eles esperam desembarque entre Pas-de-Calais e Cherbourg. Ainda não foram estabelecidas patrulhas especiais de submarinos para abordagens. Entretanto, colocações de minas defensivas continuavam. Há evidências que o inimigo sobreestima a dimensão das forças aliadas suscetíveis de serem utilizadas, não apenas na primeira vaga, mas na operação como um todo. Não há prova que os inimigos mudaram a sua opinião de considerar que os preparativos dos aliados não os colocassem em condição de operar a qualquer momento. São esperadas operações diversionárias na costa da Noruega. Com isso,
houve uma forte demonstração que a fortitude estava conseguindo seu resultado. E aí, depois dessa tortura que eu estou dando nos senhores, vamos chegando ao final. Qual é a utilidade da inteligência na guerra? John Keenan, no seu livro, fez essa mesma pergunta e respondeu o seguinte: a inteligência na guerra, por melhor que seja, não aponta infalivelmente o caminho para a vitória. A vitória é um prêmio ilusório, comprado com sangue ao invés de cérebros. A inteligência é a serva, não a amante do guerreiro. Eu discordo de Keenan. Os senhores viram que a inteligência, tanto no seu ramo inteligência como contra-inteligência, eles atuaram tremendamente forte. No ramo inteligência, nós vimos a inteligência empregando a inteligência humana, a inteligência de sinais, a inteligência de imagem, a inteligência de medidas, que era o caso das marés, a inteligência de fonte aberta, como aquelas pedidas pela BBC. Vimos na parte da contra-inteligência a ação da contra-espionagem, que capturou e transformou os agentes em agentes duplos. Segurança orgânica envolvia pessoas, material, áreas, instalações. Vimos as operações de inteligência cumprindo o seu ciclo de planejar, executar, difundir, encerrar, aprender e continuar executando operações de inteligência. E esses princípios da inteligência foram tremendamente usados. Princípio do controle, com a divisão X, duplo X, coordenação, objetivo, oportunidade, o princípio da oportunidade, a segurança e a compartimentação, ou seja, nem todo mundo poderia saber de tudo. Ainda teve uma ferramenta que eu não pude utilizar, repare quanto tempo eu estou falando, ainda não utilizei essa ferramenta, que é a ferramenta da arte operacional. Tá? Isso aqui é um desenho operacional feito num estudo de como os alemães poderiam fazer um estudo para resolver como rechaçar um ataque das forças aliadas em frentes múltiplas, com menor emprego de força. Tá? Não fizemos estudos de centros de gravidade, não fizemos estudo sobre os fatores operacionais em cima do objetivo, espaço, tempo e força, não fizemos análise dos pontos decisivos. Tudo isso são tipos de coisa que existe no nosso processo que nós não tivemos tempo de utilizar e que trariam talvez mais ensinamentos. E ciência e planejamento é uma mistura de ciência e arte. General Eisenhower dizia que na preparação para a batalha ele sempre descobriu que os planos são inúteis, mas o planejamento é indispensável. Essa frase nós vimos muito na EGN durante muito tempo. Mas isso é uma realidade. O planejamento como ciência, ele aplica um método, ele expressa uma lógica, ele se baseia em fatos e ele estimula a análise. Agora, planejamento como arte, ele estimula a criatividade, ele se pauta na experiência do planejador, ele produz o inesperado e é ele que ganha a guerra. Então, e qual é o custo-benefício de um despistamento? Como custo, nós vimos gasto com munição em locais diferentes para enganar o inimigo. Com isso, gasto de combustível, gasto de material, empregos de meios limitados em outros locais onde podiam ter sido empregados em outra direção. Mas, qual foi o benefício? Vidas foram salvas. Então, se nós fôssemos aplicar o conceito de indicador, que é muito comum hoje, eu pergunto, qual é o indicador de maior-valia? A mesma coisa, senhores, se aplica o que a Marinha está fazendo agora, junto com as demais forças no Sul. Eu estou, nosso comércio está aqui, tendo gasto com pessoal, gasto com combustível, depreciação de material, empregando meios que não deveriam estar lá, eles deveriam estar em outro lugar. Perdão. Mas vidas estão sendo salvas. 71 mil pessoas. Qual é o custo disso? Então a gente tem que pensar o quanto é importante saber ver isso. No final do ano, talvez o senhor esteja sendo chamado junto ao TCU para prestar contas da operação que o senhor está tendo lá. Será que eles sabem
que vidas foram salvas. Esse indicador financeiro é importante. Senhores, desculpem tê-los torturado até esse momento. Perguntar não ofende, eu estou à disposição dos senhores do debate. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Antirrote pela bela palestra. 2 dados aí para a turma de branco, que é mais nova e está olhando uma coisa ocorrida há 80 anos atrás e talvez, né, se perguntando a pertinência do que foi dito aqui para os dias de hoje. Nos anos 90, Almirante Castro Leal e eu traduzimos um artigo da revista Procision, nós achamos interessante porque ele falava basicamente o seguinte: a inteligência americana tinha uma informação concreta de que um navio da Coreia do Norte ia suspender, provavelmente em direção ao Irã, ali, Oriente Médio, levando mísseis, provavelmente nucleares. Então eles precisavam acompanhar isso, precisavam saber o roteiro do navio, quando é que ele desembarcasse, para eles atualizar os dados deles de inteligência, era um dado muito importante à época. Sabendo disso, botaram uma operação de acompanhamento e não conseguiram, detectaram o navio suspendendo e depois souberam que o navio atracou. Isso nos anos 90, com satélites, com recursos de acompanhamento, com tudo. Então, minha preocupação contando essa história para vocês é não valorizar demais a tecnologia, né? Porque ela tem lá seus limites. Segunda coisa, até pedir permissão ali ao professor no intervalo para fazer, se eu não falo bobagem, mas muito do que foi dito ali, talvez você estivesse olhando e falando, mas no dia de hoje tem o Google, tem não sei o que lá. As possibilidades do inimigo crescem junto com a sua capacidade, né, de detecção, de acompanhamento, de etc. Então, os ensinamentos, né, trazidos, o comandante Roth me lembrou, quer dizer, ele falou isso no início e ressaltou isso, que ele analisou usando os manuais de hoje, que são usados lá pelo Ministério da Defesa e pelas 3 forças. Então, eu quero só lembrar isso, quer dizer, isso aí, apesar de parecer uma coisa de 80 anos, tem ensinamentos ali que espero que sejam úteis na carreira de vocês aí. Então, e mais uma vez, obrigado pela presença. Os mais antigos aqui me perdoem, mas eu sempre agradeço muito a presença do pessoal de branco aí, que é o futuro da Marinha e o futuro do Clube Naval. A presença de vocês aqui é muito importante. E, mais uma vez, pedir uma salva de palmas ao comandante Roth pela palestra dele. Isso. O certificado de agradecimento do Clube Naval, comandante. Muito obrigado.